Sinal? Boa tarde, boa tarde. Nós estamos começando mais um Ponto de Prosa com Fátima Vieira. Olha aí, nós hoje trazemos para você um assunto da mais alta performance, da mais alta qualidade. Nós vamos falar daquilo que, que eu considero uma das coisas mais importantes na vida de um ser humano, que é conhecer a si mesmo. Nós vamos nos conhecer, né? E para poder nos conhecermos, existem ferramentas, existem técnicas que fazem com que a gente chegue lá naquilo que a gente chama autoconhecimento. Eu trabalho um pouco com isso e eu tenho observado que a pergunta que mais faz, que mais dói nas pessoas é quando eu pergunto: quem é você? Quem é você? Normalmente a pessoa engasga, engole seco e me conta o que que ela faz. Ou me conta, às vezes, o que que ela tem. E muito raramente ela fala quem ela é. É muito difícil a pessoa falar sobre quem ela é. E hoje esse é o nosso tema, essa é a nossa pauta. E, mais do que isso, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que o autoconhecimento te leva para o mercado de trabalho. Você, da juventude 60 a mais, você que já está 60, nessa idade chique, poderosa, cheia de pertencimento, nessa idade maravilhosa, né, Beth? Com certeza. Uma idade fantástica. Então, tem muita vida pela frente, muita juventude para você esbanjar mesmo por aí. E para isso, eu e a Beth, né, Beth? Sim. Nós trouxemos ninguém melhor do que a Danila. Aí, Danila, dá um oi pro pessoal aí, se apresenta um pouquinho aí para nós e vamos bater papo sobre esse assunto. Muito bom. Primeiramente, uma honra estar aqui com vocês. A gente já ouviu falar muito, né, do podcast da Fátima. E, assim, eu agradeço o convite estar aqui hoje. Meu nome é Danila Rodrigues, faço parte da área organizacional, então lido aí com a parte de recrutamento e seleção. Sou psicóloga formada a média aí de 8 anos, mas atuo na área organizacional há mais de 10 anos. Hoje a gente vai falar exatamente isso, né? O autoconhecimento, ele realmente leva um profissional a buscar exatamente aquilo que ele almeja dentro do seu propósito, alinhado também, né, a sua busca profissional. E falando dos 60 mais, que a gente pensa que, nossa, 60 mais pode ser que seja aposentado, pode ser que não esteja mais ativo no mercado. Muito pelo contrário. A gente tem visto, né, conforme a gente olha aí também o mercado, principalmente os dados do IBGE, Fátima, eles comprovam que mais de 63%, desde 2012 até 2024, teve um aumento de 63% de profissionais 60 mais no mercado. No mercado de trabalho. Ativos. Tá aqui a Beth que não deixa ninguém mentir. Eu só queria fazer uma parte no começo que a Fátima falou, que é 60 mais. 60 mais é 60 mais. É 70 mais. Isso. É 80 mais. A gente fala 100 mais. De 60, porque é a idade em que foi preconizado pelo Estatuto do Idoso. Então, por isso que a gente fala 60 mais. Exato. Mas vale lembrar que são todas as pessoas que estão a mais de 60. E aquelas que estão com menos de 60, eles já estão se preparando. Chega junto. Quem está com menos de 60, chega junto. E eu quero dizer para vocês o seguinte: a gente está fazendo uma transmissão direta também no nosso Instagram. Então, você já vai digitando aí, APTI, apt. Digita aí, apt, que a gente tem uma surpresa para vocês no decorrer da nossa live. Para quem está aqui nos acompanhando, digita aí, apt. A Fátima adora surpresa. Adoro surpresa. Apt, é essa aqui a nossa surpresa, eu né? não vou contar que a surpresa é um sorteio da Apt. Você não vai ser surpresa, né? Não vai ser surpresa.
Não é só isso, mas nós estávamos falando sobre o mercado de trabalho, né? A segunda surpresa e fantástica é que todas as pessoas que estiverem aqui na nossa live, elas podem entrar num QR Code que vai estar aí e no perfil do Instagram também vai estar aí. Podem entrar também no meu perfil, que lá você vai poder fazer uma análise completa do seu perfil comportamental. Pode entrar lá que eu liberei para vocês isso daí. Hoje a Que gente bacana, está com o aproveitem, coração. gente. Eu estou com o coração transbordando. Primeiro, porque eu sou 20K. Pode um negócio desse? A Pode gente um tinha que negócio. estourar aqueles, né? Eu tô estourando assim para todo lado. Tô feliz pra caramba. Mas vamos voltar na nossa conversa aqui. Vamos voltar na nossa Vamos. conversa aqui, que a gente está falando dos perfis, né? Dentro Sim, do mercado de trabalho, e você falando que existem muitas pessoas que estão no mercado de trabalho. A Beth é uma dessas pessoas que está no mercado de trabalho. Eu estou no mercado de trabalho. Eu sou uma pessoa que aposentou, que eu tenho benefício do, da aposentadoria e resolvi me inserir no mercado de trabalho ativamente, porque a aposentadoria não é para mim. O negócio é aquele ficar lá nos aposentos esperando meu CPF ser cancelado, não é para mim, não. Nem para ela, né? Eu também. Eu sou aposentada também, né? Poderia estar só com a minha aposentadoria e assistindo Netflix, lendo, mas... Entrevando. Exato. Mas a atividade, né? A atividade profissional, eu trabalho hoje com terapia, com ozonioterapia. Você trabalhar com saúde é uma coisa muito prazerosa, né? sem E dúvida. isso ajuda, não só eu ajudo as pessoas, como as pessoas me ajudam. Porque essa interação que você tem com o seu cliente, com o seu paciente, sempre agrega valor à sua vida. Com certeza. Com certeza. A palavra é toda sua, Danila, de E novo. essa troca, né? Eu falo que o mercado de trabalho, ele dá uma dignidade. Atuações no sentido de excessos, mas é importante, trazendo aqui no contexto, né, de 60 mais, ou para aqueles que estão se aproximando de 60 mais, nunca esqueci, vou contar uma questão muito assim, meio particular, que o médico chegou na minha mãe e falou assim: Dona Ana, você precisa saber o que você gosta de fazer. A partir do momento quando você descobrir o amor, né, pelo o que você gosta de fazer, você vai ser feliz, né? Você não vai ter problemas mentais, psicológicos, como a gente traz essa questão do burnout e tudo mais, né? Numa época que, nesse momento, a gente consegue perceber o quanto o trabalho, ele é algo necessário, Dignifica, né? mas ele tem a parte de dignificar. Ele é digno. Então, quando a gente trabalha, seja o que for, né? Eu estava olhando as pesquisas e comentando que muitos dos 60 mais, eles estão atuando em áreas menos estratégicas. O que seriam áreas estratégicas? Hoje, no nível, né, organizacional, a gente tem um nível operacional, o nível tático e o nível mais estratégico, que são geralmente Que gerentes, está no topo da coordenadores, pirâmide, né? CEOs, exatamente, que está no topo da pirâmide. E geralmente os 60 mais, eles estão mais numa atividade mais operacional, não entrando muito na parte tática. E eles, falo com toda certeza, né, tendo duas mestres aqui comigo, e é uma honra mesmo, entender que existe pessoas 60 mais que têm muita capacidade de estar em áreas mais estratégicas. Com E certeza. aqui é uma forma de ser estratégico. Sim. É você montar um conteúdo de qualidade para as pessoas fazer parte desse conhecimento, né? Compartilhar o conhecimento que vocês adquiriram ao longo das suas vidas. Isso é ou não é digno e não é gratificante? Com toda certeza. Eu posso falar uma coisa aqui? Fala. Agora eu vou aproveitar, eu sou vocês, tá, gente? Vocês aí atrás da tela. Vou fazer uma pergunta para Danila. Danila,
que acontece? Depois que a pessoa se aposenta, eu estou externando, acredito que grande parte, não todo mundo, lógico que eu não vou generalizar nada aqui, mas grande parte, depois que se aposenta, quer realizar alguns desejos, vamos dizer assim, desejos que é considerado artísticos, Os hobbies. exato, ou aquilo que ela trabalhou a vida inteira para ganhar dinheiro, porque ela tinha que manter, não só ela, como às vezes a família, e depois que ela recebe a aposentadoria que dá um mínimo para essa manutenção, ela vai fazer os seus desejos, né? Sua linha artística, a cerâmica, o crochê, a pintura na porcelana, porque você estava falando sobre os cargos, né? Isso. Eu me vejo bem nisso, porque a minha vida foi assim, graças a Deus, ao meu trabalho e às pessoas com quem eu trabalhei, eu atingi um alto posto em determinadas empresas, onde eu comandava, né? Eu era... A CEO. não chegava a ser a CEO, mas pertinho, né? Vamos dizer assim. E quando eu me aposentei, eu teve essa coisa de eu posso trabalhar sem me preocupar com quanto eu vou ganhar. E eu gostaria que você falasse sobre isso, porque eu acho que é uma crença limitante isso. Muito crença limitante, né? A gente tem muitos viés limitantes, infelizmente. Faz parte da cultura brasileira também. A gente pode trazer vamos dizer assim, na época dos meus avós, né? Eu tenho cara de nova, né? Mas não tão nova. Eu sou nova, tenho 70. Eu sou um bebê. Assim. Mas, assim, na época dos meus avós, realmente, o que se pensavam? Trabalhar e pensava que só iria ter um descanso, ou iria realizar um sonho, uma viagem, ou fazer realmente aquilo que gosta depois de aposentar. E isso é um grande tabu. A gente tem quebrado ao longo, né, desse tempos que tem se passado, a gente tenta quebrar, até pela nova norma que tem, né, o NR1. Que vem falar sobre a saúde, né, a saúde mental dos colaboradores dentro de uma organização. Mas trazendo assim a questão da sua pergunta, Beth, eu vejo que cada vez mais a gente precisa não deixar para a aposentadoria. Até, assim, vou dizer Danila com meus 31 anos. Eu não penso na minha aposentadoria. Eu penso algo diferente hoje. Diante de tudo que eu vivenciei com a minha família, diante que a gente consegue observar a questão da saúde física, saúde mental, saúde espiritual, enfim, todos esses contextos. Longeviver. Não, longevidade. Longevidade. Isso, longevidade. Essa é a palavra. Eu lembrei da Vivi. Um abraço, Vivi. É isso aí. Ô, Vivi, volta aqui com a gente. Lembrei da Viviane. Ela é personal e o foco dela realmente é fazer com que as pessoas tenham essa longevidade com qualidade de vida. Sim. E eu falo, hoje eu faço academia porque eu gosto? Não, faz porque Não. É preciso. Eu faço porque eu tô pensando na minha longevidade de qualidade daqui 60 anos, daqui mais 30 anos, daqui 40, daqui 50, para que eu consiga realmente ter uma qualidade de vida. Mas isso eu coloco na parte corpo. E na parte mental e profissional? Na parte profissional aí, bom, eu acho que o autoconhecimento, ele entra em todos os pilares da vida. Eu preciso me autoconhecer com relação ao meu corpo, eu preciso me autoconhecer com relação à minha espiritualidade, e eu preciso me conhecer de acordo com as minhas emoções, com essas coisas todas que regulam, e com relação às minhas profissões. Existem profissões, principalmente para você 60 a mais, que quando você descobrir a sua verdadeira identidade, você vai ver que a volta é mais embaixo. A volta é mais embaixo. Existem pessoas que se torturam por uma vida inteira tentando fazer uma coisa para a qual ela não foi formatada, para a qual ela não nasceu para fazer. Por exemplo, você me imagina num caixa?
Numa tesouraria? Fazendo cálculos? Não. Você pode imaginar a Beth ali num trabalho todo meticuloso, o dia inteiro parada, sozinha? Não dá. São coisas que não são compatíveis com nossos perfis comportamentais. Então, é importante você entender quem é você na história do Brasil, né? Entender onde é que quem é você, para você sair nesse pós-aposentadoria e para você encontrar novos mercados, tá certa a pronúncia? Sim. Ou novas oportunidades Novas de áreas, trabalho, novas oportunidades de trabalho, focada em cima de quem é você. Quem é você? E Isso é transformador. E eu digo mais, é libertador. É libertador. Porque, no caso, uma pessoa como você, Danila, você já me disse, a gente já sabia, só de olhar. A Danila, na minha posição ou na dela, seria sofrimento puro. Sofrimento torturante. Por quê? Primeiro, nós duas improvisamos brincando, não é isso? Sim, Adoro. Em brincando. segundos a gente improvisa, né? exato. Para você, improviso é uma tortura, não é isso? Você vai falar um pouquinho do disco daqui a pouco. Por isso que ela tá falando sobre isso. Mas o que eu costumo trazer também, Fátima, a importância da gente entender que somos pessoas, seres humanos adaptáveis. Sim. E às vezes a gente fala assim, eu sempre fiz isso, eu só dou conta de fazer isso, eu vou morrer fazendo isso. Não, não, E não. não, a gente tem outro tabu que a gente precisa trazer aqui, principalmente falando sobre a área de trabalho. Eu vejo muitos pessoas de 60 a mais, 50 a mais, enfim, pessoas com uma facilidade incrível na tecnologia, por exemplo. Tecnologia essa que, às vezes, um jovem pode ter facilidade? Claro, a gente tem Nasceu nisso. nasceu na era com a tecnologia, né? Uma era tecnológica que estamos trazendo aqui. Porém, o que eu quero constatar é que evitar da gente, né, todos que estão assistindo, evitar de pensar que, será que não é possível mudar? Será que não é possível eu fazer algo diferente, de uma forma que seja um pouco mais confortável? E, às vezes, é importante sair um pouco também desse conforto. Sim, né? pouco não. Para mim, eu penso assim, é quase que obrigatório, não é esse negócio de passar a mãozinha, dosinha, não. Ou entra no século XXI, ou sucumbe. Você tem dessas duas opções. Ou entra no século XXI, que nós já estamos no ano 25, no ano 25 do século XXI, e tem gente ainda carregando o século XX nas costas. Século XIX. Século XX. Nós estamos no 21. Século XIX também. Uhum. Tem gente carregando o século XIX. Carrega que todos tem. nas costas. Então, ou entra no 21 ou sucumbe. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu nasci na época em que o computador ele era um fantasma. Ele era uma coisa assim, só da família dos Jacksons. Só dos Jacksons. E depois era uma coisa assim, só pessoas de uma categoria, que uma determinada categoria tem. E depois ele está na minha mão. Eu olhei para aquele negócio ali, para a tecnologia, e falei assim, ou eu entro, ou eu entro. Eu não dei duas opções para mim. E foi difícil, Fátima, para você? Eu digo que foi desafiador. Desafiador, porque eu deparei com a minha ignorância. Aí eu tive que trabalhar em mim mais uma porção de coisas do autoconhecimento, pois eu tive que trabalhar a minha humildade em pedir ajuda da criançada. E teve gente bacana pra caramba. Aí eu vi que o preconceito estava na minha cabeça e não neles. Adorei não isso que nos você jovens. disse. Então O limitante, muitas das vezes, está na pessoa. na pessoa, no E meu não orgulho, no meu orgulho
Então, aí eu não pedi ajuda, né? Então, hoje, voltando, celebrando meus 20K, muita coisa desses 20K foi vencer barreiras tecnológicas que eu me impus, até mesmo para poder lidar com a minha imagem, para poder fazer uma postagem. Uma simples postagem, e aquilo era um sacrifício da gota. E eu ficava com aquilo, eu não sabia o que fazer. Aí uma vez eu fiz uma live ao contrário. Que coisa, que absurdo. E eu achava que eu estava abafando. Achava que eu estava abafando. E tá tudo certo. Não, mas eu estava abafando porque estava tava. dando motivo para muita gente rir. Isso não é bom? Eu diverti muita gente. Foi a minha postura. Mas o que eu mais trabalhei em mim foi essa questão de, não é me humilhar, mas eu ter a humildade de entrar no mundo jovem e aprender o traquejo de mexer com aquelas coisas todas. Teve um momento, Danilo, que eu fui trabalhar numa associação de idosos, né? Numa associação de idosos de classe baixa, Uhum. onde tinha pessoas que não sabiam escrever um O, não sabia escrever quase nada. A pessoa mais letrada que tinha ali tinha o ensino médio. E eram 2 pessoas que estavam lá na associação. E eu via reclamações deles na área tecnológica, do tipo assim: o banco ficou com o meu dinheiro. O banco ficou com o meu dinheiro. Eles iam na boca do caixa fazer a vistoria para ver se tinha caído o dinheiro, e cada vez que eles entravam tinha um valor que era cobrado. Um valor que era cobrado. E cada vez que tirava o extrato tinha um valor que era cobrado. E aí ficava naquela, o que está acontecendo? Era um desespero, uma angústia muito grande das pessoas por não saber lidar com um simples caixa, que era a tecnologia da época. Eles, celular nem pensar, mas aquilo ali era muito desafiador. Quantas vezes não fui à boca de um caixa para poder ajudar alguém a tirar o próprio dinheiro? A tirar o próprio dinheiro. Isso aí é uma coisa assim, que cortava o coração mesmo. Mas vamos voltar aqui nesse E negócio. faz todo sentido o que você está trazendo, Fátima, até porque voltando não, tá complementando o que a gente está trazendo, que realmente o trabalho, ele tem que dar dignidade. E quando você está trabalhando, querendo ou não, você busca o quê? Conhecer. Sai da zona de conforto, de certa forma, né? Você vai buscar, seja a sua área de atuação, seja outras áreas, se aprofundar na tecnologia, porque eu vejo que cada vez mais hoje não dá para ficar sem a tecnologia. Esses dias meu celular atualizou de novo, eu falei, mas de novo? Outra atualização, então cada vez mais, né? As coisas, a gente começa a aprender uma coisa hoje, amanhã já é velho. Já é obsoleta. Exatamente. Então, quanto a Na gente... sua área também tem muito Na isso, minha né? A área, atualização o tempo todo todo. dia tem novidade. Bom, a área da saúde sempre tem novidade, né? Eu falo que em tudo não pode parar. Você não pode parar de estudar. Você não agora pode parar de estudar. Uma curiosidade. Você tem que... Você era da área da saúde sempre, ou você começou com a área da saúde pós-aposentadoria? Não, eu sou de muitas áreas. Plural. Eu não acredito que uma pessoa tenha só um talento. Eu acho que a pessoa tem vários talentos. E em determinados momentos ela usa algum talento. Né? Eu comecei na área da saúde. O primeiro curso que eu fiz... Não, o primeiro curso que eu fiz foi com 12 anos, aprender a fazer crochê e bordar. Ganhei dinheiro fazendo crochê com 17 anos, que eu fazia vendendo na feira hippie, né? Para levantar algum. Naquela época eu fumava escondido, para comprar meu cigarrinho. Detalhes. Daí eu fiz técnica de enfermagem na Unicamp, trabalhei na área de enfermagem, foi maravilhoso. Mas eu gosto de comércio também, né? Do comércio.
Daí fui para o varejo. No varejo, tive uma grande escola numa loja, numa rede chamada Meriton, hoje é outro nome, de joias e relógios, onde aprendi tudo sobre fabricação de joias, sobre pedras, sobre gemas. Foi maravilhoso. Dei aula. Ó, tá vendo? Que Dei vida. aula de vendas, ensinava a vender, ensinava produto, porque produto a gente aprende, e vendas também, tá? Fiz educação física, sou orientadora física. Aí, ó. Trabalhei na área, gostava demais de dar aula de ginástica. Ela Na precisa minha contar época que ela era é influente? ginástica. Não, e ela falou É, assim, uma parte, né? Vendas é fácil, a gente aprende. Sim. aprende, tudo se aprende. Tudo se aprende, Tudo mas se tem aprende. pessoas com perfis, que é onde a Fátima vai chegar também, falar um pouco, que é mais fácil. Fica Sim. quase assim, vamos dizer assim, é confortável. Sai da zona de conforto, assim, causa vamos dizer, certo balanço, causa. Porém, acaba tendo bom êxito, porque já tá, vamos dizer assim, dentro do seu comportamento, né? Dentro da sua, vamos dizer, personalidade, já tem aqueles indícios de que essa pessoa consegue fazer isso. Ah, com E mais você facilidade. consegue, né? A Eu Fátima vai mudei- trazer eu aqui que mudei o seu I é de muito produto alto, então minha vida inteira. Sim. Trabalhei com som, com a Comunicadora. Pioneer. Então, Olha, é assim, bem. mas é E sempre voltei nessa. depois da aposentadoria, por causa de alguns percalços da vida. Meu marido, infelizmente, adquiriu Alzheimer. Daí eu mudei para um emprego onde eu ficava mais tempo em casa, fui ser corretora de imóveis, Aí, ó. tudo E comunicação, Tudo influência. comunicação. para que eu pudesse ficar mais tempo com ele, tudo. E depois ele veio a falecer, mudei de cidade. Amo Uberlândia, amo Uberlândia. Presente. Uberlândia é um Uberlândia. presente Eu sou para de São nós. Paulo, vim para cá. É. E daí, por A mais B e mais C, conheci a ozonioterapia, me curei com ozonioterapia de uma hérnia de disco, uma inflamação brava que eu tive. E hoje estou aqui. Aí, ó. Trabalhando E com agora isso. você é minha Incrível. sócia. E agora tô- no podcast. Agora é um novo momento, né? Os meus 70 mais, vamos dizer assim, né? É um novo momento Que é aqui. um novo, realmente é um novo momento. Claro que é. Momento de. Eu acho que eu tenho muito a aprender com isso. Claro. E eu quero aprender e poder partilhar o que eu estou aprendendo em relação ao Dentro envelhecer do- saudável. Dentro da pesquisa que eu fazia anteriormente, existe um método. Quem trabalha com pesquisa científica trabalha 100% com métodos. Sim. Não existe como não usar métodos. Cada vez que você vai testar uma hipótese, que você vai testar qualquer coisa, você utiliza métodos. E eu trabalhei um determinado tempo com ciências humanas e a gente usava lá um método chamado pesquisa-ação. Pesquisa-ação. É um método de pesquisa onde você é o observador e você também participa da sua amostra. Você vai fazendo a sua pesquisa, ao mesmo tempo que você tem a sua pesquisa, você é influenciado pela sua pesquisa e você é inserido dentro do resultado da sua pesquisa. Esse método aí é de um autor chamado Tiolen, que eu achava muito legal, gostava de trabalhar com. A gente trabalhava com a parte de alfabetização científica e eu achava muito legal ser parte da minha própria pesquisa e não apenas a observadora que vê as outras coisas e relata conforme vê. Então eu fiz parte desse coisa e dessa pesquisa. E aqui nessa questão do podcast, eu aplico 100% a pesquisação. 100%. Sim, aplicamos, né? 100% estou aqui. Então, eu, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, claro, eu planejo, eu sei o passo a passo e conforme vem os resultados, a gente vai modificando. E eu volto agora falando do DISC. Né? Eu vou falar do DISC, que eu estou com uma vontade de falar desse DISC. E aí, público que está nos ouvindo, entra aí no QR Code, entra nesse QR Code aí,
pega aí, preenche isso daí, olha, o resultado é automático. Assim que você termina de fazer o preenchimento, você vai já saber qual é o perfil comportamental seu. Existem 4 tipos de perfis básicos. 4 tipos. Eu vou dizer praticamente 3 que estão aqui na mesa. Existe o dominante, aquela pessoa que é mais voltada para os resultados, é aquela pessoa que gosta, tem pouca paciência. Ela vê rápido as coisas, vê rápido o resultado e age rápido, sempre voltada para os resultados. Isso não quer dizer que a pessoa é ruim, não, de jeito nenhum. Nós precisamos de pessoas dominantes. Existem pessoas que elas têm a comunicação como o seu norte. Nós temos aqui a nossa comunicadora Mor, né? A nossa comunicadora Mor. Aquelas pessoas que qualquer assunto que ela pegue, ela vai destrinchar e vai fazer com que aquilo chegue até você com uma facilidade que é impressionante. Eu conheci uma pessoa que ela vendia capim pegando fogo. Ela vendia, antes mesmo da internet existir, ela vendia a possibilidade de você ter o produto. Ele ainda não estava nem desenhado e já está vendido. E eu achava aquilo vendedores de ideias, né? Eu falo que o vendedor de influente, ideias, ele vendedor de vende ideias, qualquer coisa. vendedor. Isso aí é o perfil do influente. Existem outras pessoas que são aquelas pessoas que são aquelas assim que, com toda certeza, vai ler essa bula, vai ler essa fórmula, todinha, vai conferir os numerozinhos, vai conferir os números, vai comparar com esse outro e depois vai pensar. O influente, ele decide em segundos. Em segundos. Mas eu adoro o manual. Espera aí, calma aí, porque você deve ter. Mas esse daqui é aquele que é o conforme. É conforme as regras, conforme as leis, conforme por exemplo, um trabalho científico de uma pessoa conforme, ele é cheio de citações, cheio de referências de todos os modelos, né? Eles usam muito muito metódicos, né? Muito metódicos. metódicos. Mas falando de metódico, tem outro mais metódico ainda do que o conforme, porque o conforme ele precisa dos dados. Mas existe o perfil do planejador, que é aquela pessoa que ele vai pegar a sua opinião, vai pegar a da Beth, vai pegar a minha, vai pegar a do outro, harmoniza tudo, ajeita tudo. Essa pessoa não sou eu. Detalhes também. Essa pessoa não sou eu. E harmoniza tudo, coloca tudo assim, e você sai feliz da vida, porque ele te ajuda a tomar as decisões, porque ele mesmo não toma. Mas ele coloca tudo de tal maneira que para o tomador de decisão a coisa fica muito fácil. E isso dentro das empresas é muito importante ter esse tipo de perfil. Aliás, todos os 4 perfis são muito importantes. São muito importantes. E eu estou falando de comportamento, coisa que você é. Você não inventa, eu digo que nasce assim. Está lá no seu RNA, está lá no seu... É aquilo que você manifesta. Você pode modificar ao longo do tempo, aí dentro da sua área, né? Chama-se adaptado, né? Aí vai ter uma adaptação. Eu sou adaptada em 2. Eu sou uma dominante influente. Então, ora, meu lado dominador resolve... Ora, o meu lado influente, ele aflora, tá? Eu convivo muito bem com essas 2 coisas. Também navego um pouquinho nos outros, mas é bem pouquinho, né? Aí eu acredito que isso é muito importante
para a comunidade, não, para 60 a mais, para a juventude 60 a mais, se autoconhecer. Por isso, acessa e conheça você mesmo. Isso vai dar muita autonomia para você, até para procurar oportunidades de trabalho, porque elas existem, estão aí, sai do sofá, não é só para ir para o Parque do Sabiá para poder correr comigo. Detalhe com ela. É, você pode fazer isso também, mas você pode também sair e mergulhar no mercado de trabalho sem medo dos cabelos brancos, sem medo dos cabelos grisalhos, sem medo das marcas privilegiadas do tempo. Se quiser, põe botox. Se não quiser, vai com a marca mesmo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas Mercado de trabalho tá aí, tem oportunidade, não tem, Danila? Tem oportunidade, tem oportunidade. E eu vejo cada vez mais, você trouxe o DISC, eu achei incrível. Mas é importante também ressaltar que todos nós temos os quatro. Todos temos os quatro, né? Quatro pontos. E é claro que um ou outro pode ser dominante. E eu falo pode, porque tem situações que às vezes é até bem equilibrado. Sim. E é algo que um pouquinho a mais no um que consegue, vamos dizer assim, aparecer, né, dentro das suas atividades. O meu conformes, ele é só um pouquinho mais alto, o dominante é um pouco mais. Já o estável, ele tá bem equilibrado com o influente. Então, assim, por exemplo, na área organizacional, eu preciso também ter aí a influência. Eu preciso ter não só a influência, mas a parte de desenvoltura, estável, exatamente. Importante é o autoconhecimento, né? Chamar as pessoas para se autoconhecer e, a partir do autoconhecimento, entender o seu perfil e se aquele perfil do seu perfil está de acordo com a sua expectativa, com aquele emprego que você viu no mercado. Porque, às vezes, vamos considerar aqui, que às vezes a gente busca uma atividade mais centrada. E você é um perfil que já foi centrado, mas hoje não é mais centrado. Você já está evoluindo mais o seu influente. Você está comunicativa, você gosta de fazer reuniões com as amigas, então você gosta de conversar com as pessoas, vai na padaria, fica um tempão conversando. Então, ou seja, você era metódica, mas agora você está desenvolvendo o seu lado de influência. Por que não mudar, né, o seu perfil? Ampliar um pouco a mais, né, esse mercado, as áreas de trabalho. Então, a gente tem que buscar, olhar e abrir um pouco o leque. Eu tem que falar um pouquinho aí, porque eu não entendo nada disso, tá? Eu sou a paciente. Aqui eu sou a paciente. É aquela que vai procurar o psicólogo, a terapeuta, para saber o que eu sou. Tem tudo, tem a terapeuta, tem a psicóloga, e eu gostaria de dizer uma coisa muito que é, assim, pessoal, tá? Quando você busca o autoconhecimento, você se olha. Sim. Ninguém ensina a gente que a gente tem que se olhar. Tem que amar o próximo, não tem que amar a si mesmo. Fala, Cristo ensinou a amar o próximo, que também tem que ser, tá? Mas não ensina a gente, reparte o brinquedinho com o amigo, né? Ela é influente, né? Entendeu? Então, quando você começa a se olhar, quando você começa a se ver no espelho e ver como você é linda, uau! Como você é maravilhosa e como a beleza tem beleza em todas as idades, e você começa a perceber, que nem a Danila estava falando aqui, muito bem colocado, aquilo que você faz com mais facilidade, aquilo que você tem um maior sofrimento, e você começa a perceber que esse seu desconforto numa determinada situação tem um porquê. Você consegue trabalhar com isso. Normalmente as pessoas das gerações, pelo menos das gerações anteriores, elas eram obrigadas a fazer algo porque seus pais sonhavam isso. Sim. Por exemplo, eu tenho irmão meu, eu vou falar de uma situação, você não fica com raiva não, viu, meu irmão? Quer dizer, o filho dele
Ele sonhava que o filho fizesse uma determinada carreira. O filho é músico. Músico, um excelente músico. Mas o pai queria porque queria que ele estudasse um determinado assunto lá. Mas assim, era o sonho dele, pai. Não era o sonho do menino. Mas ele foi forçado a fazer aquele negócio ali para agradar o pai. Para agradar o pai. Isso que aconteceu dentro da minha família é comum numa tonelada de famílias aí, de forçar a pessoa a entrar dentro de uma carreira que não tem nada a ver com a sua personalidade, com o seu perfil comportamental, simplesmente porque é o sonho do pai, né? Mas aí, voltando, nós temos poucos minutos para Eu ia falar encerrar que aqui, nós isso é temos tema de outro pouquinhos podcast. minutos, isso é um tema para um outro podcast. Digita aí, apt, nós vamos fazer um sorteio, já temos pessoas aí para a gente poder... Melhor fazer no outro, a gente. Tá. Então, nós vamos fazer esse com a palavra apt. Nós vamos deixar para o próximo podcast, para que vocês sorteiem, para que a gente tenha o sorteado, tá ok? Mas hoje, entra aí, preenche, porque isso é uma degustação do perfil comportamental. E isso vai trazer libertação para vocês. Essa live ela vai ficar gravada tanto no nosso YouTube como no Instagram. E você vai poder preencher isso daí quando você quiser. Quando você quiser. Se precisar de orientação, entra em contato lá no meu Instagram, está escrito lá, contato. Eu posso dar a orientação que você precisa para poder fazer esse preenchimento, ou dar a resposta, fazer a devolutiva. A devolutiva é a coisa mais gostosa. Esse que eu estou oferecendo para a turma, ele ainda tem a teoria de valores, né? Então, por exemplo, meu valor estético e teórico é muito alto. Tudo eu resolvo no intelectual. Tudo eu resolvo no intelectual. Tem outras pessoas que resolvem no poder, que resolvem... Tem valores. Então, a gente dá a teoria de valores lá também. Dá a percepção, como é que você percebe o mundo. Ele também está... Ele coloca lá como é que você percebe o mundo, se você percebe pela extroversão ou pela introversão, se é por sentimentos ou se é pela sensibilidade, né? Então, ele dá tudo isso aí para vocês. Vai ficar aí gravado e eu vou ter muito prazer de conduzir, de estar com você e saber um pouquinho mais sobre você. Esse foi um bate-papo fantástico, né, Danila? Muito bom. Muito Gostei bom. muito. Isso foi só um comecinho, uma pílula sobre Comecei a autoconhecimento, aquecer né? agora. Aquecer. Mas aí Foi já muito estamos bom, quase Beth. no final, né? E a gente conversa e ainda tem assunto para Tem falar. assunto, não cabe o assunto, né? Gente, eu falo que foi um presente. A vida é um presente todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, obrigada por mais um dia. É isso aí. Porque é um presente. É um presente conhecer pessoas como a Danila, como a Fátima, onde a gente vai notando que os nossos sonhos, os nossos desejos, eles podem se tornar nossas vontades, né? A gente pode agir, pode fazer isso virar uma ação. É, o Basta mundo é acionar, melhor, né? o mundo se torna melhor a partir do momento que você se move. Exatamente. Então, você tem sempre, lá no Amazonas, a gente fala que tem uma ilharga, né? Ou seja, tem dois caminhos, né? Aí tem a ilharga, assim. O rio chega num determinado momento, ele divide. Você tem duas opções. Ou vai para cá, ou vai para cá. Ou você vai para o lado que vai te fazer bem, ou tu vai para o outro lado que você vai chorar, para um canto lá. Eu não quero esse lado para mim. Então, esse daqui, o lado que te faz mais feliz, ele é um pouquinho mais difícil. Porque ele exige de você, ele exige muito mais do que o lado fácil.
Ele exige muito mais. O lado do feliz, ao contrário do que o pessoal pensa, que felicidade está dentro de uma caixinha, não está nada. Não está nada. Você tem que batalhar para poder ser feliz todos os dias. Todos os dias. É uma conquista diária, é uma decisão. Ser feliz é decisão. Assim como amar é uma decisão, né? Você decide amar. Então, eu decido que vou ter um corpo saudável. Caraca, tem que levantar cedo, tem que comer direito, tem que pensar bem, tem que dispensar uma porção de coisa, tem que dispensar facilidades, né? Então, assim, decidir por esse caminho não é simples, é trabalhoso. Você tem que ler e não pode ler porcaria, tem que estudar. aprender o que vai escutar. Caraca, ser feliz é dar trabalho. Mas é maravilhoso. É maravilhoso, É maravilhoso. mas é por isso que a O que eu palavra acho- é o busca que eu da acho felicidade. maravilhoso Busca da felicidade. É a gente ser um livre pensador. Eu acho Mas dá maravilhoso trabalho ser livre isso. pensador. Eu não vejo isso como uma batalha. Não, não Né? é batalha. Eu não vejo é uma isso como... escolha. eu vejo isso como escolhas, tá? É aquele tal axioma, né? Eu posso tudo, nem tudo me convém. Exatamente. Eu posso tudo, Tudo. nem tudo mas me nem convém. tudo me convém. Mas chega nos 60 anos, Beth, chega nos 60 anos, o axioma ele tem que ser acionado com um pouquinho mais de rigor, porque você vai trazendo uma porção de coisas aqui nas suas costas, na sua bagagem, que te convencem a ficar parada. Então você tem que ter a coragem de Sim. tirar suas armaduras, tirar suas cascas. Tem que ter essa coragem, que não é fácil, não. Não é fácil, não. Tem que tirar essas armaduras para poder você engrenar no. Pode chamar mundo do feliz, aí o pessoal da sua área chama de alta performance. Alta performance. Tem é. outro, cada um vai chamar de um jeito, mas assim, o negócio é optar por esse caminho da felicidade, de ser bem-sucedida, e eu digo assim, você 60 a mais, você já é bem-sucedido, sabe por quê? Chegou até aqui. Se chegou nos 70, mais bem-sucedido ainda. Se chegou nos 80, mais bem-sucedido Com ainda. certeza. Quanto mais você consegue o sonho dourado de todo ser vivente, o sonho dourado de todo ser vivente é viver muito. Viver muito com qualidade. Quanto mais alta esse alcance, mais bem-sucedido Mais você é bem-sucedido biologicamente. Biologicamente. Então tem que cuidar. Gente, nós estamos aí, ó, espremendo o nosso horário aí. Vamos despedir do povo? Vamos. Vamos. Vamos despedir do povo? Danila, Nossa, eu tô aqui impressionada. é gostoso, né? Estou impressionada. Vocês falaram palavras que realmente me marcam a minha vida, né? E a profissional que eu estou me tornando ser. E uma questão que vocês comentaram que é o acionar e ter coragem. Primeiro, a gente tem que ter coragem, né? Para ter boas escolhas. Então, cada vez mais, né? Agradecer por este momento, por este bate-papo. Estou aqui aprendendo realmente, sair um pouquinho da minha zona de conforto. E realmente não é fácil, é desafiador, mas é muito gratificante. Então, assim, muito feliz pelo convite, pela Beth, conhecer a Beth. Eu Dá a quero mãozinha aqui, Beth. conhecer mais de você, Beth. Ah, Eu com fiquei certeza. impressionada, assim, com a sua trajetória de vida profissional, pessoal, que eu falo que é tudo junto mesmo. É tudo junto. É tudo junto. E eu vou falar de as minhas palavras. Coragem. Ação com coração. É isso aí. Isso. Né? Que lindo. Ação com coração. Gente, Tudo E de bom. tamo junto aí. Vamos encerrar mais um Ponto de Prosa com Fátima Vieira. Fátima Vieira e Beth Pérez. Beth. Fátima Vieira e Beth Pérez. Olha só que show aqui, Gostei. ó. Mostra nós duas aí. Nós duas, assim, ó. Fátima Vieira e Beth Pérez aqui. Chique, chique no último. Né? Chique, chique no último. Um beijão para vocês e até o nosso próximo